Olá, telespectador. Estamos aqui para mais um programa Direito na TV. Lembrando que esse programa, é uma iniciativa do curso de Direito e da OAB aqui de Tubarão. Hoje o nosso convidado, seguindo a sequência de programas que a gente está fazendo sobre a liberação das drogas, o nosso convidado de hoje ele se chama Lucas Litt e ele é presidente do Instituto da Cannabis, cuja sede é em Florianópolis. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado. Doutor Clésio, que sempre nos acompanha aqui no programa, seja bem-vindo também. Obrigado. E então, Lucas, nós estamos fazendo uma série de programas, esse é o nosso segundo programa dessa série, e a gente escutou no nosso primeiro programa um psiquiatra sobre a opinião dele acerca da liberação das drogas. Mais especificamente, a gente sabe que o que está se discutindo mais e o que tem avançado nas discussões é a liberação da droga da maconha especificamente, Tu é presidente do Instituto da Cannabis, que fica em Florianópolis. Então, eu queria que tu falasse um pouco, sobre o teu instituto, e o que ele faz, o que ele representa. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo espaço, por receber a gente. Nós estamos em maio, que é o Maio Verde. Não só no Brasil, como ao redor do mundo se fazem marchas da maconha, isso já há quase 15 anos. No Brasil é o 12º ano e em Santa Catarina vai ser o 7º ano de marcha. Então, muito obrigado pelo espaço. O Instituto da Cannabis ele foi criado na Universidade Federal de Santa Catarina, um grupo de estudantes, nós nos reunimos, nós vivíamos um cotidiano de perseguição e preconceito e abuso por parte da polícia. E a gente começou a entender aquilo e ver aquilo como uma forma não correta de se abordar e de se tratar, não só nós, no caso, estudantes, mas como toda uma sociedade, e começamos a estudar sobre o tema. E aí a gente foi encontrando inúmeros argumentos da legalização, o argumento da criminalização da pobreza, por exemplo, também a cannabis medicinal. Então, a gente foi começando a se aprofundar e cada vez a reunir mais estudantes. Com isso, nós começamos a ter contatos com outros grupos e outros coletivos no Brasil afora, no Rio de Janeiro, em Salvador. E aí a gente começou a olhar a cannabis, mas a gente viu esses coletivos, a gente viu que esses coletivos eles olhavam muito o viés do usuário, e não tratavam assim a cannabis como um todo, como matéria-prima, por exemplo, para uso industrial. Então a gente resolveu criar um instituto sério, dar o nosso nome para a justiça, eu sempre falo assim, brincando, eu falo assim, o INCA é careta, porque a gente atua dentro da legalidade, a gente atua pedindo a descriminalização da maconha, a gente promove a Marcha da Maconha por entender que a Marcha da Maconha promove o debate acerca da cannabis. Então, foi esse o principal intuito de se criar um Instituto da Cannabis e hoje em dia já está sendo mais do que isso. Criamos no ano passado a Defensoria Canábica, que são um grupo de advogados que se reúnem para atender certas causas, certas demandas de usuários de cannabis lá em Florianópolis e em algum outro lugar do estado. É uma iniciativa que já existe no Rio de Janeiro com o Dr. André Barros e o Dr. Gerardo Santiago, que eles fazem. Então, assim, hoje o Instituto ele começa a se abrir para os estudos econômicos também da cannabis, o impacto da taxação. Já existe um grupo de estudantes e pesquisadores do Instituto fazendo essa pesquisa. Pesquisas com CBD também. Nosso próximo passo é pedir autorização especial para o cultivo. Tá, então a questão é o seguinte, o Instituto, ele se contentaria, por exemplo, com a liberação para o uso medicinal, com a liberação para o uso industrial, sem a liberação para o usuário, ou a liberação para o uso, também é uma das bandeiras do Instituto? Olha, a bandeira do Instituto como diz o Dr. Elisaldo Carlini, ano passado a gente teve a oportunidade de entregar o primeiro prêmio José Ribeiro do Vale, que foi criado pelo Instituto da Cannabis, para o Dr. Carlini, que é um pesquisador fenomenal da Unifesp, um dos pioneiros no estudo da cannabis no Brasil e no mundo, E a nossa visão é tal como a dele. Tem que se tratar a cannabis como uma substância inerte. O grande problema é o uso que o homem faz dela e não a cannabis em si, Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que sim, liberar a cannabis para o uso cotidiano, sim, é uma das bandeiras também do Instituto, mas não é o foco, porque o Instituto é para pesquisar a cannabis.
né? No início da tua fala, né, tu disse que uma das coisas que motivou, né, a criação do Instituto e um pensar melhor sobre o assunto, ou mais amplo, né, mais diverso, foi o fato da repressão policial em cima dos estudantes. Exatamente. Provavelmente pelo fato de hoje estar criminalizado, despenalizado, mas criminalizado a questão do usuário. Como fundamento para essa liberação, Lucas, assim, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, né, de tu colocares para nós. Quais seriam, se tu pudesse elencar, os fundamentos principais que o Instituto usaria para essa liberação? Pelo acúmulo da discussão que a gente tem hoje em dia no Brasil e dentro do Instituto da Cannabis, eu diria assim que a coisa mais importante hoje de você liberar o consumo da cannabis ou descriminalizar a cannabis é reduzir uma grande parte a criminalização da pobreza. Né? Não se trata de dizer se a maconha é boa, se a maconha é ruim. O fato é que a proibição faz muito mais mal do que a maconha em si ou um mercado regulado da maconha, por exemplo. Sempre diria, tem inúmeros viéses econômicos e de impacto de taxação. O Brasil e a América Latina é uma região produtora de drogas e não consumidora. É consumidora também, mas é muito mais produtora de drogas para o mercado europeu, o mercado dos Estados Unidos. Poderia ter uma inversão de recursos fenomenal a esse respeito, né? Só que o grande viés mesmo é que tem pouca gente ganhando muito dinheiro com a maconha, com as drogas, com o mercado ilegal, no caso, né? Você tem o lucro extraordinário. Tá. Eu vou voltar nessa questão contigo, né, para a gente entender melhor a tua visão, mas agora a gente vai fazer um breve intervalo e já retornamos.